outros episódios dessa série de retoque profissional, a gente falou das ferramentas e processos tradicionais. Agora chegou a hora de falar do que há de mais moderno. Se você não me conhece, eu sou o Cris. Eu te odeio! E esse é o último episódio de uma série de 3 episódios sobre retoque profissional. Se você não assistiu os outros, fica tranquilo que cada episódio é independente e os demais estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Assiste depois, rapá. E o que esse último episódio tem de tão especial? A gente vai descobrir como a inteligência artificial está revolucionando essa parte de retoque de pele. Isso vai ser tipo sair do forno a lenha e ir para Airfry Wi-Fi. Você se assusta do começo, vira a cara, mas depois que você começa a aprender a usar direito, você não quer saber de outra coisa, né? Vamos começar com a grande estrela do momento. Aqui no Photoshop, filtro Neural Filters. Ele abre essa janelinha com diversas opções. E aqui em retrato tem algumas opções bem interessantes para melhorar essa imagem aqui, ó. Começando por suavização de pele, ó. Que ele já dá uma suavizada na pele e tem basicamente 2 parâmetros, né? O desfoque, que eu consigo aumentar ele ali, e a suavidade. Antes, depois. Temos também a opção retrato inteligente, que ele vai permitir a gente trabalhar alguns elementos, mas por vezes não fica tão interessante. Vamos exagerar a alegria para ver. Viu o que eu te disse? Então, aqui eu vou deixar no 0. Mas eu posso, por exemplo, reduzir um pouquinho a idade facial para deixar um pouco mais jovem. Ali, ó. Antes, depois. E lógico, temos espessura do cabelo, direção dos olhos, mudanças de expressões, ajustes globais, ou seja, eu quero mudar um pouquinho a posição da cabeça. Antes, depois. Não gostei. Deixa eu desligar. Direção da luz, que é a iluminação. Posso jogar um pouquinho mais para cá, por exemplo. Já muda as sombras, um pouquinho mais. Antes, depois. E claro, temos mais algumas configurações, como a difusão da máscara ou manter os detalhes exclusivos. Outro carinha interessante é aqui, ó, transferência de maquiagem, que eu posso pegar alguma foto ou puxar do computador, mas eu já deixei ali embaixo, essa aqui, ó, da Arlequina. Que eu vou pegar, mexer o rosto e ele já calcula. Cris, você ficou a cara da tia Ruth. Deixa eu desligar aqui. E tem a ferramenta remover, que basicamente é a atualização da ferramenta recuperação. E ela é simples, ó, você seleciona, pinta onde quer apagar e ele já reconhece e faz tudo automatizado. Quê? Só assim? Vamos aproveitar para falar de alguns plugins que podem turbinar o seu trabalho. Começando pelo icônico clássico Portrait Tour 4. Portrait Tour, que você pode baixar o seu trial aqui no site da Imaginamic. Download e escolher a sua versão. E depois que estiver instalado, você vai encontrar ele aqui. Filtro Imaginamic Portrait Tour 4. Que abre essa janela de diálogo. Eu vou começar clicando aqui, ó, para visualizar o antes e o depois. E vou aproximar um pouquinho mais para conseguir ver a diferença. Ele já aplicou um pouquinho de efeitos que estão nos efeitos padrões. Lógico que a gente tem alguns presets, por exemplo, normal, que dá uma suavizada bem próxima aí do que estava no default. Médio, que vai forçar um pouquinho a mais, consigo ver aqui nos defeitos. E strong, que vai forçar demais, quase parecendo uma boneca de plástico. A diferença é que ainda mantém texturas, né? Os presets você pode testar, mas vamos visualizar o que significa cada uma das opções, desligando essas aqui. Primeira é a parte de suavização, que é o quanto vai reduzir as variações de cores e tudo isso. Então, basicamente a gente tem ali o do normal, que estava na parte do preset, o medium e o strong. Eu vou deixar aqui no médio. Aproximar, a gente já consegue ver, ó, uma grande diferença. Repare que ele faz praticamente o trabalho de separação de camadas com alguns poucos parâmetros. E na parte de cor eu poderia também estar controlando o Fill Light, que vai cuidar das cores de preenchimento. Eu vou afastar um pouquinho, a gente consegue visualizar melhor aqui, ó. Se eu aumentar a intensidade, naturalmente a luz estará mais intensa e vai ficar mais claro. Se eu reduzir, vai ficar mais próximo da original. Harshness é a dureza dessa luz, ou seja, repare um pouco aqui, ó, na questão de sombras, coisas. Ele vai deixar mais marcado e se eu reduzir, ele vai deixar um pouco mais suave. Isso também vai tudo depender do spread, ó. Aumentar ali, a gente consegue visualizar essa variação, que é como isso aqui vai trabalhar transições ali, né? Então, vamos lá. Também conseguimos trabalhar com mascaramento. Que mascaramento? Da parte de pele, onde ele vai identificar, ó, a suavidade e as máscaras da pessoa, ou seja, da pessoa como um todo, e da pele. Por exemplo, se eu aumentar bem a máscara da pele, deixa eu aproximar aqui na pele para a gente visualizar,
ele vai trabalhar também os efeitos de saturação, tudo dentro dessa máscara. Se eu reduzir bastante, a gente visualiza aqui a diferença. Ligando o automático aqui, ele já tenta reconhecer e fazer automaticamente. Repare como melhorou aqui nos detalhes. Mesmo assim, eu vou suavizar um pouco mais. Não quero tão visível. Aí está. E por último, tem algumas outras melhorias que a gente consegue trabalhar no uso da máscara, suavidade, temperatura, e ele também tem alguns templates. Porém, esse eu vou desligar. Satisfeito, é só dar um OK. E já é um belo ponto de partida. Se liga aí, ó. Antes, depois. Antes, depois. É considerável essa melhora. Infelizmente, nem tudo é perfeito e esse é um plugin pago. Mas você pode baixar ele gratuitamente e testar por 15 dias. E eu também sou obrigado a falar do Topaz Labs. Sim, esse que já é um plugin clássico. Topaz Labs você consegue baixar aqui no site, topazlabs.com, em foto, criar um login e baixar ele para teste. Sim, a gente vai testar, se você gostar, você já sabe onde compra. Vou acionar ele por aqui, ó, Topaz Labs, Topaz Foto aí. E ele tem um processo bem único. Ele começa analisando a imagem, ele carrega, vai detectar todos os subobjetos da cena, detectar as faces, detectar o ruído e os níveis de desfoque e calcular algumas sugestões. Então aqui ele coloca as sugestões deles, que sinceramente é um belo ponto de partida, onde o ruído que eu tenho aqui, principalmente nas sombras, ele sugere colocar em toda a imagem. Vamos colocar em toda a imagem. Repare aqui, ó, como suavizou esse ruído. Na verdade, esse plugin é muito famoso por esse trabalho, que ele faz de forma impecável. Já a nitidez, deixa eu baixar aqui, ó, ele sugere eu colocar em mim, na pessoa. Vamos aproximar só para visualizar a diferença. Olha a área de sombra aqui, ó, vamos aproximar mais, as áreas de detalhe, ó, granulado como limpou. E agora vamos fazer os ajustes de cor, que ele sugere aplicar em tudo a iluminação. Repara como ele suavizou a sombra e deu um ajuste nas cores. Agora vamos trabalhar no balanço de cor, aplicar na cena como um toda. E é claro, se eu não estiver satisfeito com algum desses parâmetros, eu posso trabalhar aqui, ó, nas camadas que ele aplicou. Por exemplo, eu vou mudar um pouco a iluminação, a temperatura de cor aqui. E é claro, eu tenho outras melhorias que eu posso fazer por conta, eu posso remover objeto, mas tudo isso acaba sendo um pouco pesado da forma que o Topaz trabalha. Além de tudo, como você pode perceber, eu estou na versão Trial. Sim, é um excelente plugin, mas também é pago. Com a diferença que o Topaz, ele não me deixa salvar, simplesmente testar, então eu não vou ficar refinando muito esses valores. Porque não faz sentido, rapaz. E agora o terceiro plugin, na verdade o meu favorito, o Portrait Pro, que você consegue baixar aqui pela Anthropics Portrait Pro. Sim, aí tem muita tecnologia envolvida. E é claro, depois de instalado, você vai lá em Efeitos, Anthropics Portrait Pro, que ele já abre esse programinha à parte e vai analisar a sua imagem ali, ó. Já está identificando o rosto, identificou que é masculino, e ele já cria aqui o antes e o depois para você ir comparando, e claramente essas linhas aqui, ó, se você quiser melhorar ali, porque quanto mais bem encaixado no rosto, melhor vão funcionar os recursos faciais. Tapinha base aqui e já está bem mais dentro. Dá um ajustezinho aqui também no nariz, ó. Aqui padrão, ó, ele tem controles, pré-definições, instância, o histórico, e diversas abas. É claro que essa aula não é sobre o Portrait Pro, então eu vou direto ao ponto. Mas se você acha que vale a pena um tuto só sobre o Portrait Pro, comenta aí que eu faço. Essa primeira aqui está relacionada ao formato do rosto, eu não vou querer alterar. Porém aqui, ó, consigo emagrecer ou engordar, então tem diversos parâmetros além desses que eu mexi, inclusive expressões e tudo mais. O segundo me interessa, que é suavização de pele. Então vamos aproximar aqui e vamos visualizar aqui para melhorar ela. A barra mestra aqui, ele já faz um setupzinho básico, ó, mais desfocado e menos desfocado. Basicamente é essa aba que a gente trabalha com a separação de frequência, porém aqui a partir de alguns poucos parâmetros dentro do plugin. Consigo remover o brilho como se eu estivesse pintando e desfocando lá dentro da minha separação de frequência. Mesma coisa da oleosidade, se eu botar para cá eu coloco mais, mas eu quero reduzir. O destacar eu posso deixar mais nítido ali as marcas de expressão, ó, muito mais nítido, ou desfocar, vou deixar um pouquinho ali que sempre um pouquinho faz bem. Aí vem as questões de sobrancelha, boca, pele, não me interessa. Textura a gente pode trabalhar um pouquinho ali, ó, o brilho dela, ó, que ela vai reagir diferente, ficar mais áspera ou menos. A saturação dela, que tem relacionada à cor da textura e, lógico,
os tamanhos. E os detalhes, essa opção tem muito a ver com o que a gente estava trabalhando antes, e com ela eu posso deixar os detalhes ali bem marcados ou mais suaves. Eu vou deixar aqui, ó, mais de boa. Antes, depois. Aí o jogo já começou a virar, vai dizer. E agora, iluminação e coloração. Sim, aí bate os princípios de Dodge and Burn, porém simplificado com alguns poucos parâmetros. A barra mestra trabalha alguns valores, para saturar mais ou tirar a saturação. Aqui eu tenho o foco de luz, que eu posso escolher da onde eu quero a direção dessa luz e tá alterando, ó, ele faz uma diferença bem grande. Eu vou manter assim. E o contraste da base, ou seja, mais marcada, sombra ou mais suave. Eu vou deixar um pouquinho mais marcado ali, ó. O modelar está tudo a ver com o espectro da luz ali, ó, como ela vai ser difundida, ó, mais seca, mais suave. Deixarei suave e corrigir a iluminação também, que tem a ver com isso, mas nas áreas de sombra, se eu suavizo mais ou se eu deixo mais marcado. Nessa ocasião eu vou deixar mais marcada. E se você assistiu a minha segunda aula, você vai lembrar que para trabalhar algumas marcas a gente criava linhas. Dessa forma eu conseguia deixar a bochecha mais marcada, o queixo mais marcado, adicionar um brilho maior na testa e tudo isso a partir de linhas. Aqui ele vai fazer isso também, ó. Eu tenho aqui a parte da bochecha, ó. Se eu quero deixar mais marcada ou menos, como se tivesse uma linha ali embaixo. Ó. Parte da sombra, se eu quero escurecer mais de um lado, se eu quero escurecer mais do outro, se eu quero mais luz de um lado, se eu quero mais luz do outro. Vou afastar aqui, ó, que já vai ficando mais visível. E a mesma coisa vai bater aqui, ó, nos olhos, nos beiços, no nariz. Tenho também o estilo de pele, onde eu consigo trabalhar as questões da cor da pele, influenciado naturalmente pela iluminação, mais quente, mais rosado, mais bronzeado, ó, e com alguns presets pré-definidos. E claro, ainda tem um pincel para eu pintar e se eu quiser alterar alguma coisa de forma diferenciada. Fora isso, a gente ainda tem várias opções, maquiagens, ajustes direto ao olho, como deixar os olhos um pouco mais claros e mais limpos, trabalhar a pupila, escurecer ou clarear, ou até mesmo deixar ela maior ou menor ali, deixar os olhos com um pouco mais de destaque. Posso mudar a cor do olho, adicionar lente, adicionar pálpebras, opções relacionadas a boca e nariz, cabelo, alguns ajustes de fotos, que são aqueles que a gente tem no Photoshop, exposição, preto, contraste, intensidade, saturação. Isso eu prefiro particularmente fechar lá no Photoshop. Ajustes para camadas, retoque digital e algumas outras ferramentas, como ferramenta de recortar, ruído, clone e tudo mais. Essa de remover ruído eu acho uma boa opção, porque a minha foto está com bastante ruído, então ele já vai me resolver, ó, tirando todas essas partes. Ele dá a potência ali, eu estou satisfeito com essa potência máxima, ó. Conseguimos comparar o granulado antes e o granulado depois, assim como a imagem antes e a imagem depois. Agora é só você salvar e terminar lá no Photoshop. Ok, brother. Então nem precisa fazer nada, é só utilizar a inteligência ou plugin e tá de boa. Claro que não, rapá. Agora que começa. A gente vai misturar tudo que a gente viu nos 3 vídeos para ter uma imagem final. Essa é a minha foto original. Vou duplicar a camada para manter a original e vou chamar essa de foto base. Retornando à primeira aula, a gente vai remover alguns detalhezinhos indesejáveis. Para isso eu vou aproximar bem mais e vou remover, por exemplo, aqui os pontos com essa ferramenta aqui, ó, pincel de recuperação de manchas. Com o pincel um pouquinho maior que os pontos, eu vou clicando e apagando todos os pontos indesejáveis. Pontos indesejáveis removidos. Aí chegou a hora de tirar as marcas e expressões indesejadas. Então, por exemplo, essa marca no pescoço que eu posso, ó, com o Ctrl J, até ir no quadradinho aqui, ó, e vou selecionar ali a marca indesejada. Primeiro essa aqui, vou arrastar para cima, ó, já apagou e vamos fazer as demais. E é claro que tem algumas áreas que são um pouquinho mais complicadas. Pegar então a ferramenta remover e para apagar, ó, seleciono ali, ó, pintou, soltou, apagou. Vamos ver mais aberto para ver como é que fica. Aí, ó. Agora chegou o próximo passo, onde a gente tem que suavizar as outras marcas, poros e variações de cores. De praxe isso se faz com separação de frequência, mas eu posso tentar fazer com um plugin ou com inteligência artificial. Eu particularmente essa hora eu utilizaria o Potato Pro. Mas como o nosso foco aqui é Photoshop e talvez você não tenha o Potato Pro, eu vou fazer com os filtros neurais. Então eu vou vir aqui, Neural Filter e suavização de pele. Já
Tá legal. Agora eu vou ligar retrato inteligente para rejuvenescer um pouquinho. Vai reduzir um pouquinho bochecha, emagrecer. Então aqui, ó, reduzir um pouco ali. Foi demais, um pouquinho menos. E aí está, vou dar um ok. Deixa eu visualizar perto, ó. A maior parte da pele tá legal, tem texturas e tá muito liso, mas os cravos no nariz me incomodam. Então vou vir aqui nas ações que eu já tenho separar frequência salvo e vou clicar ali. Vou dar um continuar e ele vai criar aqui as duas sequências, ó. Detalhes. Dentro de detalhes que eu vou trabalhar com o pincel de mistura. Com ele desligado ali, eu vou clicar nessa área aqui. Aliás, deixa eu aproximar melhor para visualizar. E vou pintar aqui, ó, que ele já vai dar uma desfocada nessa área e já começa a enganar um pouquinho mais ali, ó. Ó, só. É claro, se você achar necessário outros ajustes, pode estar trabalhando. Afinal de contas, o setup está pronto para isso. Agora chegou a hora de a gente controlar a iluminação. Para isso, eu vou pegar aqui o meu pincel de ajuste e vou fazer um setup de Dodge Burn. Então eu clico ali, ó, inverto a camada, então escolho curvas, clico ali, aqui eu dou um Ctrl I para inverter a camada e aqui na curvas, ó, vou garantir que ele esteja bem alto para marcar as áreas de alta iluminação. Então eu vou chamar aqui de Super. E lógico, Ctrl I para voltar ao normal, vou duplicar ela, chamar de cima de subexposição, vou inverter aqui, ó, Ctrl I e vou jogar lá para baixo para escurecer. Ctrl I para manter normal. Então eu tenho a subexposição, áreas mais escuras e super, que não está nada desenhado. Para isso eu vou pegar aqui o pincel, ampliar um pouquinho na área escura. Aqui eu quero marcar escuro, aqui esse eixo, até aqui embaixo do queixo. Essa área do pescoço eu quero que mantenha escura. Aqui a bochecha para marcar. Aqui um pouquinho da bochecha, esse canto aqui também seria interessante, um pouquinho mais escuro. Lógico, reduzindo o brush, uma linha aqui na parte do nariz e na parte interna do nariz também, ó. Já de luz branca, eu quero claridade aqui, ó, na testa, eu quero aqui na ponta do nariz que tem o brilho, quero suavizar as olheiras e dar um brilho aqui em cima da bochecha, que tem aquela iluminação que vem lá de trás, aquele brilho que vai bater aqui, eu encontro mais aqui no pescoço. Essa linha embaixo da bochecha também vai ter uma certa iluminação. E aqui no bigodão. Vou botar uma leve sombra aqui embaixo do queixo para marcar um pouco mais a boca. E o queixo, naturalmente, também quero bem mais marcado. Feito isso, eu vou vir aqui em curvas e vou reduzir a difusão, ó, do outro lado também. Vou juntar eles aqui, ó, em Dodge Burn. E é claro, eu posso trabalhar um pouquinho ali a opacidade se achar que ficou muito forte ou fraco demais. E por último, e aquele algo a mais, eu posso utilizar o meu pincel de ajuste. Vou começar com a curva e vou aproximar bem nos olhos. Com o pincel de ajuste em curvas e ele pequeno e sutil, eu vou pintar aqui sobre os olhos para dar aquele brilho extra nele, ó. Mesma coisa eu vou fazer no outro olho ali, ó, brilho extra. E posso fazer aqui nos dentes também, ó. Depois vamos controlar essa intensidade, está muito vívido. Mas antes eu quero também trabalhar na saturação, porque ele está um pouco avermelhado e a coloração não está legal. Se está ficando mais vívido, fica tranquilo que ainda não terminamos. Mesma coisa os dentes, eu quero eles mais brancos. Agora aqui nos efeitos eu vou tirar a saturação, ele já começa a ficar mais branco. E lógico, a intensidade está muito alta, eu vou baixar aqui no brilho dele consideravelmente. Feito, vamos baixar mais um pouquinho a intensidade, está muito alta. E vou criar aqui uma camada, olhos e dentes. Então visualizando, ó. Olhos e dentes, Dodge Burn, frequências, base. Então, era assim, ficou assim. Viu? Não é magia, é tecnologia. Já tem muita coisa rolando na IA e tá mudando tudo muito automático. Então é importante a gente estar sempre se atualizando. Mas se liga em algumas coisas que já estão rolando. Reconhecimento facial 3D, reconhecimento de iluminação automática, detecção de pele por IA, ajustes de cores inteligentes. Isso tudo vem para facilitar, melhorar e agilizar o nosso fluxo. Mas o que você tem que ter em mente é que o retoque tem que ficar natural, não pode ficar artificial. O retoque é tipo maquiagem, o ideal é aquela que o pessoal não percebe que você está utilizando. Então preserve a identidade, mantenha o realismo. Preserve as características. E é claro, como você é designer e quer agilizar sua rotina, eu não poderia deixar de falar do manual prático de atalhos.
É um conjunto de recursos, como o Hotbox, para você memorizar todos os atalhos do Illustrator. Sim, você baixa, imprime, personaliza seu espaço de trabalho e memoriza assim, ó. Rapidão! Isso por menos um x-salada, rapá! Tá esperando o quê? Clica no link da bio. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever, acionar o sininho. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar aqui, ó, selecionado, bonitinho. Valeu, bichão! Já vai estar